Olá, bem-vindo a mais um tutorial de iniciação aqui ao Blender. Neste tutorial nós vamos entender aqui o uso de um recurso denominado Warp. Traduzindo, significa recurso que permite fazer a deformação do objeto na área. Para eu utilizar esse recurso, eu tenho que entrar no modo Edit Mode. Então nós vamos sair daqui do Object Mode, entrarmos na Edit Mode com a tecla Tab, ou então aqui, nessa caixinha de modos, aqui embaixo eu seleciono a opção Edit Mode. Bem, no Edit Mode eu posso trabalhar os subobjetos que já vimos aí, que são as vértices, arestas e faces. Vamos então mudar a visão do meu objeto, mas antes de mudar a visão do meu objeto, vou dar o A aqui para desativar. Repare que o meu objeto, por ser um cubo, ele é bem simples. Ele tem as laterais lisas, né? Mas eu quero esse objeto mais subdividido para eu poder fazer o efeito do recurso Warp melhor. Então eu clico a tecla, antes de mais nada eu tiro o Occlusion aqui, para poder enxergar as arestas que estão no fundo. Clico a tecla B de seleção, Border Select, seguro o botão esquerdo, arrasto e seleciono o objeto. Repare que eu tenho todo o objeto selecionado, inclusive as arestas e vértices e faces que estão no fundo, porque eu desativei o Occlusion. Ok? Então aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou subdividir esse objeto utilizando aquela ferramenta Subdivide, que me permite eu subdividir a malha. Como já vimos aqui, eu aciono ela através dessa barra lateral. E quando eu vou clicando, ó, eu tenho a opção de dar a primeira subdivisão e aqui embaixo, na barra de propriedades, eu vou aumentando as subdivisões desejadas. Vou querer somente essa quantidade de subdivisões. Bem, vou sair do Occlusion aqui embaixo, para não ver mais aquela parte de trás do meu objeto. E vou agora mudar a visão deste ângulo do objeto para a visão de topo. Usamos a tecla 7 do teclado numérico ou aqui, na opção View, escolho a opção Top, que me faz o mesmo efeito. Estou vendo o objeto agora de cima. Estou vendo aqui minha câmera, a lâmpada, a superfície imaginária. Ótimo. Bem, para eu acionar o recurso Warp, que é o deformador, eu tenho que vir aqui na barra de menu View, na parte inferior, na opção Mesh, na guia Transform. Beleza? Essa guia Transform aqui, eu tenho a opção Warp aqui indicada. Repare que também, na lateral direita da opção, eu tenho uma tecla de atalho que eu também posso utilizar em vez de vir aqui nesse menu. É a Shift mais W. Então aqui no modo Edit, eu usando Shift mais W, eu aciono o recurso Warp. O que é que o recurso Warp me permite? Se eu clicar aqui na ferramenta, olha o que é que acontece com o meu objeto. Se eu movimentar o mouse, repare que eu vou deformando o meu objeto, porém, o centro de deformação dele está onde o cursor aparece. Vou dar um zoom depois aqui para aproximar, para vocês verem. Ok? Vou aqui, novamente vou dar o Shift W. Repare que cada vez que eu for acionando a ferramenta, eu vou dando mais deformidade. Vou dar o Ctrl Z para voltar ao cubo inicial. Mais próximo aqui com a visão, vou dar Shift W. Acionei o Warp. Olha onde o meu cursor está, bem no centro. E onde é que a deformação acontece? A partir de onde está o cursor. Vou dar o S, que é o botão direito, para sair da ferramenta, sem fazer a ação, tá ok? Vou mudar aqui o meu cursor para esse ponto onde está o cursor do meu mouse. Então clico com o botão esquerdo, ele se desloca, olha o cursor 3D aqui. Quando eu der o Warp agora, olha o que é que acontece. Vou dar o Shift W. A deformidade do objeto agora acontece a partir daquele ponto em que o cursor se encontra. Deixa eu diminuir aqui um zoom, novamente Shift W, para vocês perceberem onde está meu cursor. O cursor 3D que passa a ser o centro de referência. Certo? Então, a depender da localização onde eu posicione o meu cursor, se eu posicioná-lo aqui, bem nessa pontinha, ele veio para cá, quando eu der o Warp, se eu der a rotação normal não vai acontecer nada. Mas se eu der o Shift W, eu tenho a deformidade do objeto acontecendo a partir do ponto do cursor. Só que eu estou tendo a visão da minha janela, visão de perspectiva, e me atrapalha um pouco para eu ter assim a noção perfeita dessa deformidade. Então vou mudar aqui a visão para a visão ortogonal. Vamos usar a tecla 5 do teclado numérico, ou aqui na opção View, em View Perspective Ortho, eu clico aqui nessa opção e eu vou ter o mesmo efeito. Bom, vamos ver agora, através da visão ortogonal, como é que fica o Warp. Então, clicando no Shift W, olha o que é que acontece. Eu crio um efeito desse objeto aqui, utilizando o cursor como o centro de referência
para a deformação daquele cubo. Ótimo, né, pessoal? Vamos apagar esse cubo. Vou dar o X Delete, apagar todo ele. E aqui vou posicionar o meu cursor de volta ao centro aqui da minha área. Então, para isso, eu posso usar a ferramenta Snap. Shift S, abre-se o menu e vou buscar aqui a opção Cursor to Center, ou seja, encaminho o cursor para o centro. Clico aqui, meu cursor veio para o centro e vou adicionar agora um objeto em forma de uma esfera UV. Dou Shift A, procuro aqui na minha malha Mesh o objeto UV, esfera, clico nele e já adicionei o meu objeto aqui na área. Bem, aqui mais embaixo, vou adicionar um outro objeto. Esse objeto vai ser um cilindro. Então, o que é que eu faço? Eu dou Shift A, Cylinder. Então, eu posso vir aqui, lembra-se, naquela guia de propriedades do objeto, alterar essa posição. Qual é o eixo que eu quero alterar? Do eixo Y. Então, eu posso dar aqui uma rotação de 90 graus para ver o meu objeto de lado. Agora, eu estou vendo o meu objeto antes de funcionar com o objeto aí na área. Eu posso vir aqui na caixa de propriedades. Bem, o que eu vou querer agora, na verdade, é ver tanto a parte superior do objeto, que passou agora a apontar para o eixo X, e a parte inferior, né? Eu quero ver ele sem essas faces. Então eu posso vir aqui, ó, nó sim, lembra? A gente tira aqui, eu tiro essas faces da parte superior. Então se eu rodar a minha tela aqui, ó, meu cilindro ficou vazado, só por eu ter modificado a opção Cap Fill Type aqui. Vou novamente ver a visão de topo, clicando o Set. Beleza. Eu vou agora dar um afinamento ao meu cilindro. Então eu venho aqui ó, na opção Radius, lembra? Então se eu diminuir os valores aqui, o meu cilindro vai também diminuindo, né, a sua formatação aí na tela, de forma regular. Então quando eu clico o botão do meio agora aqui e arrasto, repare que eu tenho um cilindro mais fino, em forma de um cano. Então eu vou novamente voltar à visão de topo com a tecla número 7, ou aqui nessa opção. E aqui eu vou. Repare que o meu cursor está onde está o cilindro, porque eu adicionei a partir desse ponto. Eu vou mandar o meu cursor para o centro da minha área, porque o meu objeto esférico que eu adicionei está no centro da minha área. Lembra-se que eu posso usar o Shift S também para fazer isso? Então, quando eu abro o Snap, eu posso mandar de volta o meu cursor para o centro, independente de onde ele esteja. Então, clico aqui, meu cursor se deslocou para bem próximo aqui. O que eu vou fazer agora, já que eu estou com o cilindro aqui, é buscar aqui na barra lateral, subdividi-los, na verdade. Então eu vou utilizar a ferramenta Subdivide, vou clicar a primeira vez, olha, já deu uma subdivisão, e aqui eu vou controlar na barra de propriedades o número de subdivisões que eu quero fazer. Vou clicar a tecla A para desativar. Eu não vou ver as subdivisões, que são muitas aqui, porque está em preto escuro, mas se eu aproximar, vou selecionar só isso aqui. Tá? Vou dar o Shift B, que me permite só aproximá-lo. Shift B, só ele. Repare que eu estou com ele com diversas subdivisões. Como está bem distante, vai parecer que não tem subdivisão. Mas cada vez que eu aproximo mais ele, eu vou ver que tem uma diversidade de subdivisões. Vou voltar Ctrl Z, para ele voltar como estava. Vou voltar minha visão de longe. Vou arrastar minha tela aqui para baixo. Tá. E vou selecionar novamente. Vou desativar o Occlusion para poder selecionar tudo, selecionei, está aqui o meu cilindro selecionado. Como eu encaminhei o meu cursor do mouse aqui para o centro, ele está aqui justamente onde está a esfera que eu adicionei. Quando eu der o Warp, clicando no Shift W, olha que efeito legal eu vou criar aqui, ó. Quando eu esticar o meu mouse e empurrar o meu mouse para baixo. Eu vou chegar aqui num ponto que eu vou juntar e soldar os dois. Então se eu for ver essa figura agora no formato Object Mode, o que acontece? Ó, que efeito legal que eu criei aqui, utilizando a ferramenta Warp. Repare que eu ainda tenho ele aqui selecionado. Eu posso aqui utilizar na caixa aqui na Object Mode a opção Smooth, que suaviza mais o objeto. Eu venho aqui, procuro Smooth aqui ó, na opção Shading. No Object Tools, eu posso vir aqui e clicando e suavizando ó, a visualização do objeto. Se eu quiser torná-lo mais suave ainda, eu tenho aqui na barra lateral direita, no botão de propriedades modificadores, que é essa ferramentinha que aparece aqui em forma de uma chave,
onde tem Object Modifiers. Quando eu clico sobre a mesma, eu abro a caixa de modificadores. E aqui eu venho, clicando nessa caixinha, eu posso abrir as opções de modificadores que eu posso utilizar para dar efeito nesse objeto que eu selecionei. Então, se eu utilizar o Subdivision Surface, que é esse aqui que está na opção Generate, clicando com o botão esquerdo, repare que eu suavizei mais ainda. E aqui eu posso ir suavizando cada vez mais na medida que eu aumento esses valores aqui. Só que quando eu aumento esses valores, eu passo a utilizar mais cálculos. E quanto mais complexo o computador trabalha, mais lento ele fica no processamento. Então vocês têm que ter um certo cuidado quando vocês utilizam o modificador e aplicam as subdivisões. Eu não vou ter aqui o meu objeto visivelmente todo arredondado, porque eu não fechei aqueles pontos que estavam aqui na parte superior. Há uma forma de fazer isso, nós veremos em tutorial posterior. Novamente eu vou dar um reset aqui na minha tela, vou voltar à minha tela inicial. Então, para eu ter o Warp, eu posso pegar qualquer subobjeto, por exemplo, vou apagar o cubo, vou adicionar um objeto em formato de cone, ok? Vou entrar na área Edit Mode, vou ter a minha visão de cima, que me facilita, clicando na tecla número 7. Vou usar a visão ortogonal, que eu vejo de forma mais exata, clicando na tecla número 5 do teclado numérico, ou aqui nessa opção View. Eu tenho já o meu cone, né? Posso clicar aqui fora para o meu cursor se deslocar para esse ponto. Vou afastar um pouco aqui com o rolamento do mouse. E vou Shift W, criar uma deformidade dessa figura, tendo o cursor como centro de referência para o mesmo ocasionar a transformação. Quando eu dou clique, eu ativo. Então já tenho um objeto aqui já deformado. Vou voltar para o Object Mode para ver o meu objeto e aqui eu posso movimentar a tela para ver como ele ficou. Então o que é importante é isso, pessoal. Há esse recurso. Aqui no Object, esse recurso ele é visto aqui em Transform, na guia, ó, tem a opção Warp aqui também. E na Edit Mode eu tenho como trabalhar com as malhas que são as arestas faces desse objeto a partir da posição em que se encontra o cursor. Então, até o próximo tutorial, espero que tenha sido gratificante essa noção e faça um experimento com essa ferramenta e vão treinando aí o recurso Warp. Grande abraço e até mais.